Oi, 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 gente. Como vocês estão? Vocês estão bem? Nossa, o dia tá um dia e tanto. Vou até passar um batom vendo vocês, porque, ó, que creme de dia, como diria meu tio. Ó, deixa eu contar pra vocês. Hoje de manhã teve live no YouTube do Eduardo Moreira, foi sensacional. Às 4 teve no meu YouTube uma live extraordinária com Márcia Tiburi e Débora Diniz. Às 5 eu participei de uma live com meu queridíssimo amigo Gia Willis. E agora eu vou receber uma convidada que eu tô há alguns meses tentando trazer pra cá. Na época que eu ainda fazia lives, eu nem faço mais live assim aqui, né, gente? Estão sentindo a minha falta, né? Não faço mais todo dia e tal. Tava muito caótico, muita gente fazendo live. Mas essa convidada eu queria trazer há algum tempo. Mas ela tava recém-parida, como a gente fala. E a gente deu um tempo e assim que ela voltou a conversar com mais pessoas, eu pedi pra ela conversar comigo numa noite. E ela escolheu o dia de hoje, então eu quero dar as boas-vindas enquanto eu adiciono. A ver. Enquanto eu adiciono a queridíssima, inspiradora, deputada federal por Minas Gerais, Áurea Carolina, para conversar aqui conosco. Oi, ai, que isso, que Oh! exuberância! Eu passando um batonzinho nude ao vivo já para te receber e tu chega assim. Eu falei, uau! Ah, Aqui, se não for eu para sou mãe de causar, a gente nem recém-nascido vem, né, também. Manu? Que linda, bem-vinda, bem-vinda. Ai, obrigada, que alegria, finalmente, hein? Deu certo. Finalmente. Tu é prova que eu te convidei para estrear o meu programa lá, o Café com Notícias, o primeiro, que era sobre, logo em seguida do Dia das Mães. Estava recém, assim, ainda não estava de volta. Eu falei, não, um dia tu vai estar de volta. Nesse dia, tu vai vir para cá. Ai, que maravilha. E menina, você tá numa maratona de lives. Eu tava vendo você agorinha com o Jean. Olha, Infinitas Caramba, o que lives. aconteceu hoje? Na verdade, verdadeira, todas as quintas eu tenho o Clube do Livro, né? E aí a minha programação é bem. Eu sou bem metódica, eu tenho ascendente em Virgem, Áurea. Então eu sou toda organizadinha, sabe? E aí eu já tinha marcado contigo há muito tempo. E daí o Jean falou: ó, dá pra. Tem tempo livre às 5? Aí eu olhei: das 4 às 5, das 6 às 7, das 5 às 6 tá livre. Aí foi ficando assim, e eu ainda vou ter outra depois com o professor da Federal de Pelotas. O reitor da Federal de Pelotas está coordenando esse estudo epidemiológico, sabe, do Covid-19. Ah, olha, então me Demais. conta como tu tá. Vamos começar do começo, que eu nunca falei contigo assim, te vendo, eu falei por telefone, né? E falei por mensagem, mas te vendo eu nunca mais falei depois que tu te tornou mãe. Me conta o que que tem. Eu vou falar sobre tudo sobre isso, porque sempre falam sobre isso comigo e eu nunca tenho com quem falar. Agora eu tenho com quem falar. Como tá sendo a tua Nossa, vida? menina, é coisa demais. Eu não sei como é que a gente dá conta, né, para conciliar tantas demandas. Ao mesmo tempo é maravilhoso, é sublime ter o nenenzinho aqui. A cada dia ele mostra pra gente como ele está se transformando, aprendendo as coisas. Acabou de passar por um salto de desenvolvimento e agora ele já controla as mãozinhas, está todo comunicativo. Então, com o neném é uma descoberta muito maravilhosa. E o trabalho, né, Manu? Eu voltei há algumas semanas da licença maternidade e nesse furacão que está a conjuntura, né? Estava acompanhando, evidentemente, enquanto estava de licença maternidade, mas sem assumir tantas tarefas. E agora é isso, né? Tudo ao mesmo tempo. E eu ainda sou pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte, né? Ainda fui inventar isso no Eu meio sei. dessa situação toda. Então, realmente é muito trabalho, mas a mulherada vai criando estratégias, né? E aqui em casa eu tenho um companheiro muito parceiro que compartilha comigo, né? E vai segurando a onda. E a gente está em isolamento social, então é o casal e o neném e a gente se bastando. E a equipe, né, que trabalha comigo na gabinetona, me dando condição também de ir tocando essas frentes todas, né? É um trabalho coletivo, compartilhado mesmo, porque senão não tem condição. Deixa eu te falar uma coisa, Áurea, vê se tu sentiu isso assim. Quando eu tive a Laura, o Duca, eu até falo isso no Revolução Laura, o Duca sempre me dizia que a dor do mundo ia doer mais em mim do que já doía, né?
E eu pensava assim, ah, o Duca não sabe de nada, porque o Duca é artista, eu sou comunista, ele não sabe como a dor do mundo já dói em mim. A dor o mundo é muito doído, né? Desde que eu sou criança, olhar para o mundo para mim sempre foi sempre me resultou em muita dor, assim. Eu sempre sofri muito olhando para o mundo, né? Embora eu consiga enxergar um mundo de alegria, um mundo de felicidade, um mundo de amor, assim, sempre me causou sofrimento mesmo, tristeza, né? Isso que fez de mim militante, né? Esse olhar para mim de um mundo que eu tinha coisas que as pessoas não tinham, coisas básicas, né? Casa, comida, escola. Desde criança, minha mãe dizia que eu era uma criança opiniática, porque eu dava opinião sobre essas coisas. E então eu pensava que era impossível a dor do mundo doer mais em mim, sabe? Até porque eu já amava muito o Gui, que era o meu enteado. E quando a Laura nasceu, na verdade, eu não sei se foi o nascimento dela, né? O nascimento da minha maternidade, mas existiu uma dimensão que aconteceu na minha vida que foi de perceber o como é simples e pouco o que alguém precisa para se desenvolver com plenitude, sabe? Portanto, assim, o olhar sobre... Eu tomei conhecimento de que, na verdade, ainda era menos do que eu achava que era o que o ser humano precisava para viver com dignidade, e isso me desestruturou muito, assim. Respondendo ao Duca, a dor do mundo passou a doer em mim de uma maneira, assim, muito maior. Mas, ao mesmo tempo, eu me descobri uma nova mulher. Não com essa visão romantizada das pessoas, assim, de... Ai, o amor de mãe muda tudo, né? Mas justamente porque eu me dei conta que não existia lugar para minha maternidade em tudo que eu era. E que eu ia precisar inventar, né? Eu ia precisar usar os meus cotovelos para abrir espaço para eu passar com um corpo que não era mais só o meu, era o meu quando aquela espoleta que sempre foi a Laura, né? Que agora eu estava na live com o Jean, eu ouvi um barulho, dei um grito, achei que ela tinha caído, ela derrubou uma mesa inteira, foi muito pior do que ela. Ela virou, né? Então, assim, eu queria te ouvir sobre isso, né? Sobre como tu sentiu esse teu olhar para o mundo, se tu sentiu uma mudança e como tu te vê no mundo depois de ter te tornado mãe. E aqui eu não falo mãe biológica, né? Porque eu, por exemplo, nem me lembro do nascimento da Laura. O parto da Laura foi ultra traumático, não foi como eu tinha imaginado. Então, não é um nascimento biológico, é o nascimento dessa relação com alguém absolutamente dependente, né? Total. Nossa, é muita coisa, assim. Eu senti esse baque da dor do mundo logo nas primeiras semanas do nascimento do Jorge. E quando ia se aproximando já ao término da licença maternidade, isso foi ficando ainda mais difícil, porque eu tinha a sensação de que era impossível continuar cuidando do neném tão pequenininho e voltar ao trabalho na Câmara dos Deputados e tudo que veio na sequência, assim, né? Eu até fiz um post no Dia das Mães, desabafando, assim, nossa, gente, como que a mulherada, como que as mães, na política em especial, dão conta, né? Parece impossível. E, na real, é o impossível mesmo. Essa é a sensação que eu tenho, assim. Viver um dia de cada vez, virando o impossível, porque a gente está lutando contra todas as forças que jogam a gente para um lugar ou de confinamento como mães, ou de idealização da maternidade, ou de impossibilidade no político como plenitude, assim, do nosso potencial. Então, é muita coisa pesada. E essa dor eu começo a sentir também por empatia com outras mães, coisa que eu não tinha dimensão real, assim. E eu, conversando com algumas parceiras feministas, tenho refletido sobre isso, assim. Por mais que a gente construa espaço para as mulheres e para as mães estarem na luta política, quem não é mãe ou quem não tem uma experiência muito próxima de convívio com as mães, não entende qual é a real necessidade, assim. E eu me dei conta de que eu não tinha essa percepção. E, assim, outras coisas que vieram, né? Hoje é dia 2 de julho, completa um mês da morte do menino Miguel, que caiu do prédio de luxo em Recife. No dia que o menino caiu, eu só chorava, assim. Eu pegava o Jorge no colo e eu entrava em prantos mesmo, porque, de repente, a minha condição foi sendo expandida, assim, e eu me identifiquei completamente com o sofrimento daquela mãe, por mais que eu não possa jamais alcançar, eu não possa sentir o que é a dor dela, mas eu me senti dilacerada completamente, assim, eu imaginava que eu poderia estar na situação daquela mulher, né? Por mais diferenças que existam entre nós e por mais privilégios que eu tenha na minha condição de vida hoje, assim. Então, eu pegava o Jorge, meu pequenininho, e sentia
aquela dor que hoje eu penso nisso também, né? Um mês da morte do Miguel. Então, essa dor vai se agravando porque, além de tudo, nós somos mulheres que dedicamos a nossa trajetória a enfrentar essas dores, né, Manu? A gente luta porque existe injustiça, a gente não luta porque é bonito, assim. Isso, Claro que a sabe gente quer que a que luta isso que seja tu bonita. fala, isso que tu fala de olhar para as outras mulheres, né, é uma coisa muito impactante que aconteceu comigo. Mesmo já sendo militante, mesmo já me reivindicando feminista, né, eu percebi, na verdade, o quão profunda é a maternidade e esse trabalho, né, invisibilizado, romantizado, que a maternidade nos exige uma parte só de nós, como é o tema da amamentação, né? Quer dizer, indivisível, por melhor que seja o companheiro, pode ajudar, pode trazer o bebê, pode. Enfim, não existe como compartilhar, mas de como isso estrutura a nossa invisibilidade, como eu não percebia isso antes tão fortemente. Né? Como eu me achava mais parecida com as mulheres mães do que eu de fato era. Né? Como eu achava que aquilo não era um marcador tão forte na existência delas, quando na realidade passa a ser tudo, né? Porque nós, por mais que mulheres que tenham relacionamentos em que não há divisão de responsabilidades dentro da sua casa, quando elas não têm filhos, esse trabalho é muito reduzido. Ou seja, a carga mesmo do trabalho doméstico, desse trabalho que tira do espaço público, é relacionada à maternidade. E como os espaços públicos não sendo adaptados, né, permeáveis à presença das crianças, deixavam de ser permeáveis à presença das mulheres, né? Então eu me lembrei assim, hoje minha equipe toda ou tem filho pequeno ou tá grávida. Eu brinco que é o tempo da fertilidade aquilo ali. Quando chega alguém eu falo, não quer engravidar, te cuidar, porque aqui já teve 4 bebês ao mesmo tempo. Então aqui entrou e engravidou, é o tempo da fertilidade. Mas como e até isso, entende? A compreensão sobre o que é a licença maternidade, sobre o que é a volta ao trabalho, né? Sobre o que é essa transformação que a maternidade impõe para o corpo, para a mente, de uma readequação do tempo e do espaço que nós passamos depois, tudo isso mudou muito. Mas principalmente no espaço público, sabe, Áurea? Eu passei a ter uma reflexão muito profunda sobre como, no fundo, nós mulheres que fazemos política antes de sermos mães, como a lógica do exercício do poder ao qual nós éramos submetidas era a lógica dos homens. E isso também dizia respeito à invisibilidade dos cuidados. Porque os homens poderosos, eles não cuidam, né? Eles não têm responsabilidade doméstica. Então, digamos assim, tudo bem estar aqui e não ter filho ou fazer de conta que não tem, terceirizando a responsabilidade, deixando sozinho na apresentação da escola, invisibilizando uma existência que demanda, né? Porque aí tu és igual a nós, tu exerces o poder como nós. Então eu notei que também eu levar a Laura e dizer, gente, é hora de almoço. Entendeu? Como é que a gente tem reunião todos os dias na hora do almoço na Assembleia, como era o meu caso? Ou então na campanha. Como é que vocês querem que eu faça uma campanha que não tem horário de almoço? Né? A rotina era uma rotina que tentava me colocar na lógica do exercício do poder dos homens. Né? Demais. E mesmo entre os nossos coletivos, né, os movimentos sociais, às vezes a gente entra numa rotina tão exaustiva de reuniões, de atividades, e não cabe mesmo esse tempo dos cuidados. E eu estou me dando conta disso agora, né? Então, o que chegou para mim é assim que por mais solidariedade e empatia que nós tenhamos, é diferente estar na pele de quem tem aquela condição específica que precisa, na sua própria experiência, comparecer no debate público e na ação pública, assim. Né? Quando a gente fala de representatividade de mulheres, pessoas negras, indígenas, é isso, tem algo de insubstituível de quem vive na própria pele, né? Sobre o que precisa ser modificado na estrutura do poder. Então, as minhas amigas que sempre falavam da peleja que era o cuidado com essas crianças, e as mães solo ainda, né, que ainda é uma outra condição muito mais exigente, né, muitas vezes com abandono, com um desamparo total, assim, e os nossos espaços não são acolhedores de fato, né? Não é só ter uma área para crianças durante um evento, é muito mais do que isso, assim, que o processo seja atravessado por essa concepção como dos é a nossa cuidados, vida, né? né?
como é a nossa vida depois da maternidade. Quando eu fui para Barcelona, Barcelona tem uma prefeita mulher, a Ada Colau. E a Ada tem 2 filhos pequenos, né? Já, eu acho que um tem um pouquinho mais que a Laura, acho que um tem 5 e o outro tem 8. E eu, quando fui na sede do movimento deles, chama Movimento Barcelona em Comum, tu entras na sede, um prédio, e a primeira coisa que tem do lado esquerdo, Áurea, é um espaço para as crianças. A primeira coisa, né? Um espaço real, assim, não um espaço improvisado, com mesa, jogos didáticos, porque em todas as reuniões tem uma pedagoga, alguém para ficar com as crianças enquanto as mães estão ali, ou os pais, né? Quando os pais têm responsabilidade, o que é raríssimo. E eles não entendiam por que eu tinha ficado com aquilo tão impressionada, né? Porque mesmo quando nos aceitam, é nos aceitar numa condição de... Poxa, como me perguntaram uma vez, tu não acha que é demais a menina na campanha presidencial? Né? Até eu respondi para a pessoa que me perguntou isso, olha, diz que teu candidato, se tu me perguntar isso mais uma vez, eu vou dizer que demais é ficar 10 dias longe de casa quando você tem filho menino. Né? Quando você tem... Então, assim, tu reconhecer a existência das crianças numa sociedade machista como a nossa é reconhecer os direitos das mulheres. E isso não pode ser periférico, né? É uma transformação muito, muito importante para a maior parte das mulheres, porque traz o caso do menino Miguel. Né? Vamos voltar a sair da nossa vida, como tu fala, com o privilégio que tu tens hoje, mesmo sendo uma mulher negra que é parlamentar, eu como uma ex-parlamentar, ou que era candidata a presidente. O que fazia a mãe do Miguel? A história das mulheres negras desse país, que levavam os seus filhos para o trabalho e seus filhos nunca foram vistos como crianças. Né? Então, como a história da invisibilidade das crianças no nosso país tem relação com essa invisibilidade, né, Áurea? Com esse lugar de pessoas que eram menos pessoas, porque eram mães, ou mães solos, ou mães negras, ou mães que estavam trabalhando na situação do trabalho doméstico, que nem era reconhecido como trabalho, né? Uhum. A criança acaba sendo assim um estorvo para a produtividade, para essa mulher poder se dedicar totalmente ao trabalho, né? Já que ela é vista como uma força braçal ou como uma força que é desumanizada mesmo, assim, né? Sua história de vida, sua família, sua comunidade, nada disso importa. E o pior é que a gente não tem uma retaguarda de serviços públicos para a proteção das nossas famílias e das nossas comunidades. Esse exemplo que você traz de Barcelona assim, é a nossa utopia perto do que a gente tem hoje, né? Eu tive a oportunidade de ficar um tempo em Barcelona, eu fiz uma especialização lá em gênero e igualdade. E convivi com várias mulheres dos movimentos feministas de Barcelona que trabalharam muito, durante décadas até, para que Barcelona tivesse uma política de igualdade de gênero bem institucionalizada. E mesmo passando gestão por gestão, assim, diferentes governos na alcadia de Barcelona, ali existe uma política bem consolidada, né? E em todas as áreas mesmo. Então, no espaço público, né, de um ambiente acolhedor para as crianças, não só com brinquedos, assim, mas serviços próximos da moradia, né? Das mulheres. Não é o Exato. Exato. E esse debate sobre o Estado, né, Áurea, que também, assim, as pessoas elas tendem a colocar o nosso debate de feminismo, do feminismo que inclui a ideia da economia do cuidado, da estrutura da proteção social, como algo menor. Mas, na realidade, quando a gente fala que a desigualdade atinge diferente mulheres e homens, muito do que a gente fala tem relação com a ausência do Estado, né? Quer dizer, por que as mulheres são aquelas que têm trabalhos mais vulneráveis, né? O quanto impacta nas nossas vidas o sistema de saúde não funcionar nos municípios? O quanto impacta nas nossas vidas a ausência de vagas em creche ou os horários mais flexíveis que combinem com a nossa jornada e com os ônibus que nós pegamos, né? Então, a cidade bagunçada, as cidades desestruturadas e sem proteção social são, evidentemente, negadoras dos direitos das crianças, mas são um obstáculo para a vida das mulheres, para a vida econômica das mulheres também, né? Demais. E é até difícil desnaturalizar isso, né, Manu? Porque parece que essa dificuldade é intrínseca, assim. A gente ter que trabalhar muito longe da nossa moradia, a gente não ter um transporte decente, não ter os serviços de proteção na proximidade. Tudo isso vai parecendo que é assim mesmo e que um Estado provedor
acaba sendo um excesso, né? E aí vem todo esse discurso de redução do Estado, de achar que é um benefício, uma vantagem que não deveria existir. Assim. Então, a gente está num momento muito ruim de nadar contra essas coisas e, de novo, trazer assim, olha, investir em qualidade de vida por meio das políticas públicas é a única forma da gente ter uma economia que vai bem, da gente ter uma sociedade saudável, né? E ter ganhos para todo mundo. Assim. Então, acho que a gente está num básico de letramento que rebaixa muito o que deveria ser ainda. Né? A gente está tendo que segurar as pontas contra os retrocessos, contra coisas muito piores, e a gente, às vezes, nem se permite sonhar mais. Assim. E eu acho que esse é um debate nas cidades que precisa ser recolocado mesmo. Né? No momento de precarização, de informalidade, de aumento do desemprego, de queda na capacidade de financiamento das políticas públicas, como é que a gente traz essa demanda, assim, né? E queria até te ouvir como é que você está pensando nisso, nessa construção de pré-candidatura aí para Porto Alegre, porque não é fácil, né? Os municípios também, muitas vezes, sem condições de arcar com tudo isso. Sabe que eu fechei os comentários porque fica passando no teu rosto o comentário. E quando eu tô na parte de baixo da tela, eu detesto, porque eu fico tentando ouvir a pessoa que tá falando comigo e fica aquele assim, tá bom e ruim. Amores e ódios no olho da pessoa o tempo inteiro. Então tem uma galera mandando pergunta aqui para interrogaçãozinha. Só para esclarecer, tá, gente? Aqui é democrático, mas a gente respeita o olhar da pessoa. E tu ainda amamenta, né, Áurea? Sim. Então, ainda mais quem tá amamentando, gente, você não tem ideia, a pessoa não dorme direito, a pessoa assim, não é? Eu era assim, eu falando de mim mesma. A pessoa fica assim, super ligada, com aquele sentido de vigilância com tudo, e ao mesmo tempo super exausta, 24 horas por dia. Mas vamos lá, eu vou te responder. Primeiro, assim, eu tenho uma premissa, né, que eu incorporei, que eu tenho muita convicção de que uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todo mundo. Por quê? Porque não existe como a cidade ser boa para a gente se não for boa para as crianças. Para começar, vamos falar só sobre isso que a gente já estava falando, sobre o exercício da maternidade, né? Então, uma cidade que nega os direitos das crianças, não ofertando, por exemplo, creche e vagas obrigatórias, diga-se de passagem, na educação infantil, ou que não oferta atividades lúdicas e extracurriculares nas escolas, no tempo livre, né? Nas escolas ou nos parques, né? Ou nos centros culturais, não oferta espaços para que essas crianças se desenvolvam, é uma cidade negligenciada também para as mulheres, né? Porque a mãe que deixa o filho sozinho em casa, porque tem que trabalhar com o conselho tutelar na porta, né? Ou com a maiorzinha cuidando do menorzinho, esse colapso, né? Ele é, enfim, muito visível. Então, se é bom para as mulheres, é para todos. Eu acho, Aura, que a gente vai viver um tempo agora de as pessoas falam muito na pandemia e de como o período da pós-pandemia pode ser melhor. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso, sabe? Eu sou militante como tu, há mais de 2 décadas da minha vida, alguém que sonha com um outro mundo, que tenta fazer da vida cotidiana um espaço de construção desse outro mundo, mas eu sempre tento olhar o mundo com o máximo de racionalidade possível, né? E quando eu olho o tamanho da crise econômica, que é uma crise que vem vindo, né? Ela não começa agora, ela se agrava agora no nosso país. Quando eu vejo a dimensão da crise sanitária, a gente nem falou sobre isso, né, Áureo? O Brasil ultrapassa 60 mil mortos. Né? Qual a perspectiva? Qual é o fim que isso vai ter? Que dimensão isso vai ter? Quando a gente vai encontrar vacina? Quando eu vejo o colapso ambiental, que é inclusive gerador da pandemia nessa dimensão, e a destruição do Estado construída por essa turma, quer dizer, já é um Estado com um sistema único de saúde, estou falando só do Brasil, né, com o Sistema Único de Saúde muito desassistido, com o Sistema Único de Assistência Social desestruturado por eles, com a Emenda Constitucional 95. O debate sobre a renovação do Fundeb que vocês estão fazendo na Câmara é absolutamente limitado pelo governo. Né? A oposição ali se acolejando para tentar garantir que o financiamento da educação não caia, não perda recursos. Isso sem contar na dimensão internacional. Um mundo muito mais pobre, com um redesenho geopolítico entre China e Estados Unidos, né? Um mundo que já tem diversas guerras, as guerras não param, a pandemia não faz a guerra parar, até porque é a indústria que mais movimenta a economia norte-americana. Então, eu não vejo esse mundo bom surgindo de graça. E eu acho que o espaço que nós teremos para construir saídas de esperança para a população será nos municípios.
Em qual sentido? Primeiro, hoje eu até conversava com o Eduardo Moreira sobre isso, construindo alternativas de desenvolvimento, de enriquecimento das comunidades. Né? Então, muito focado no que nós conseguiremos fazer nas nossas cidades e nas nossas comunidades para garantir trabalho e renda para as pessoas. Né? Acho que essa tem que ser uma obsessão. Obsessão mesmo, né? Porque, imagina, uma cidade do tamanho de Porto Alegre, Aura, com 1.400.000 pessoas, tem hoje 223 mil inscritos na renda básica emergencial e no Bolsa Família. Se cada um tem um dependente, que é um cálculo que o Rosseto, que vai ser meu candidato a vice, sempre faz, nós temos 450 mil pessoas. É 35% da população da cidade. Estou fazendo a conta do percentual de cabeça. Se estiver errado, eu sou formada em jornalismo e mestre em políticas públicas, não em estatística, tá, gente? Às vezes não, o cálculo não sai rápido direito. Então, tu imagina o nível de empobrecimento da cidade. Então, de um lado, alternativas de trabalho e renda, de outro lado, fortes mecanismos de proteção social. Se os prefeitos ou as prefeitas não têm condições de revogar a reforma trabalhista, por exemplo, são eles que vão lidar na prática com o resultado da precarização do trabalho, na saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores, na demanda por mais serviços nas escolas, né? Porque se uma entregadora de Uber, que paralisaram ontem, parabéns, né? Os entregadores dos aplicativos, né? De Uber Eats também. Se eles trabalham 16 horas por dia, com quem ficam as crianças? Qual é a situação de saúde? Quanto tempo dura um trabalhador que trabalha 16 horas por dia pedalando, né? Quanto ele impactará no sistema de saúde? Então, a proteção social também demandará muitíssimo, né? A reflexão sobre como construir isso para esse novo ciclo de mais pobreza, de mais trabalho precarizado. E acho que anda ao lado disso a questão de como as cidades podem contribuir com o tema ambiental. Né? Se a gente tem, quando eu falo em proteção, eu estou falando sobre educação, saúde, assistência, quando eu falo em trabalho e renda, e a ideia de que a gente tem que pensar isso a partir das comunidades, mas existe uma terceira questão, que é qual a contribuição que as nossas cidades vão dar para frear o colapso do planeta. Quer dizer, ok, a gente está vivendo tudo isso por quê? Porque o planeta colapsou, está colapsado, é irreversível. Uma amiga minha disse esses dias, nossa, eu sou toda consciente, fiz uma pesquisa ali na internet, que é quanto as minhas 2 fatias de peito de peru impactam no planeta. E eu me dei conta que só isso, só se todo mundo tivesse esse mesmo hábito de os mesmos hábitos de consumo que eu, já precisaria de 2,5 planetas para dar conta da humanidade. Então, ok, o que as cidades podem fazer sobre lixo, saneamento, água, né? Dizem que a gente vai viver agora o tempo das águas que foram refreadas, travadas, aterradas, voltando para as cidades, né? Com a força, quase aquele poema da Cora Coralina das Margens, né? Voltando com a violência de quem não foi pensado, escutado, sentido. Então, para mim, essas 3 dimensões são as dimensões que conectarão, digamos assim, a alternativa que a gente está construindo para a cidade. E aí, claro, né, Aula, só vou terminar para não dizer que não falei de Flores. Tudo isso atravessado por cidades colapsadas, cidades paradas por causa do preço do transporte coletivo, né? Então, as pessoas falam que o problema do transporte coletivo são os aplicativos. Óbvio que os aplicativos impactam, mas não são os aplicativos os únicos responsáveis. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem automóvel, ônibus automóvel e caminhar como terceira forma de transporte, por causa do preço, né? Então, também é preciso desmistificar a dimensão do que os aplicativos representam na quebra do sistema de transporte e colocar transporte como direito da população. É direito se locomover nessas cidades, né? Demais. E assim, eu acho que essa pandemia... Pois é, eu fico pensando aqui que, nesse momento, a urgência de uma política centrada nos cuidados com a vida comparece... e a gente já tem muito aprendizado coletivo, né? Nas lutas feministas, antirracistas, os povos e comunidades tradicionais nos ensinam sobre isso, né? Na construção do bem viver. E eu acho que não tem solução para uma cidade que possa ter serviços decentes para a população, que possa gerar condições de uma vida digna, de acesso a oportunidades decentes de trabalho, de todo mundo ter uma renda mínima, né, para cuidar de si, das suas famílias, se a gente não trouxer o cuidado como a dimensão articuladora desse grande projeto, né? O cuidado
com todas as criaturas, né? O debate sobre o meio ambiente passa por essa articulação também, né? Economia, políticas sociais e proteção das águas. Belo Horizonte tem um problema gravíssimo de enchentes todos os anos, né? E é uma política que vem desde o início do século XX. Então, não dá para responsabilizar uma gestão ou outra, simplesmente a gente precisa discutir assim, como que a gente foi acumulando esse estado de desastre e colapso total, como você diz, né? Então, eu fico pensando numa convocação para as nossas comunidades também produzirem a partir das suas práticas de cuidado, né? Como que entre nós mulheres a gente muitas vezes cria arranjos de suporte que podem também informar as políticas públicas, né? Que podem ser potencializados se houver uma orientação política de governo que reconheça isso. Então, eu fico pensando assim, em soluções em que as comunidades se corresponsabilizam, mas não sendo penalizadas, né? No sentido assim, de se corresponsabilizar porque ela tem que fazer a parte dela. Não, mas é porque essas comunidades já têm experimentado Tem um saídas. saber, né? Tem um saber fazer assim que é fundamental e sem ele não existe participação. E eu acho que a gente tem que entrar numa nova fase da participação popular, que não é naquele formato tradicional de participação em conselhos, conferências. Claro que tudo isso é importante, a gente não abre mão disso, mas uma outra dinâmica que é de gestão compartilhada dos serviços públicos mesmo, né? Governo Existem colaborativo, né? Exato, existem algumas experiências, principalmente no SUS, né? Mas eu acho que a gente tem que estender isso para todas as áreas e criando formas de engajamento que não são sobrecarga também para as pessoas, né? Que já tem que trabalhar, fazer um monte de coisa e ainda por cima participar de um serviço público da sua comunidade, assim. A gente sabe que nos movimentos populares as mulheres são as principais lideranças, mas isso tem um custo enorme. Áurea, um grande exemplo disso, até tocado pelo Boulos, pelo MTST, que foi o Minha Casa Movimentos, Minha Casa Minha Vida Movimentos. Né? Aquilo é uma referência de mulheres que se profissionalizaram, aprenderam um ofício, construíram as próprias casas, né? E que, ou seja, virou o trabalho, né? E depois, então, aprenderam uma profissão e tiveram acesso à moradia com um custo muito mais baixo do que a iniciativa privada colocaria, né? E de melhor qualidade, né? Porque é isso, elas também, participando do processo, conseguem dizer de como elas esperam que seja o resultado dessa história, né? Qual é a necessidade que elas têm, né? Dá para fazer um apartamento um pouco maior, dá para fazer uma área de convivência muito melhor. Então, tem ganhos muito objetivos nisso, né? E tem um ganho subjetivo que eu acho que é a politização da vida, que também eu acho que é uma tarefa que a gente precisa encarar, assim, nesse momento em que há uma criminalização da política de um jeito muito perverso, né? Como se a política em si fosse nociva. E há um descolamento do cotidiano entre as pessoas e esse olhar sobre as instituições. E eu acho que a gente precisa recuperar mesmo, assim, olha, o sistema político ele precisa refletir como é que a gente produz as relações mais imediatas entre nós, né? E eu acho que esse também é um ensinamento feminista, antirracista, né? Que, olha, se não tiver uma democracia dentro da nossa casa, vai ser muito difícil espelhar isso no sistema político, né? Vai ser muito difícil esperar que seja diferente em grande escala, assim. E a democracia como esse exercício mais crítico, sabe, da alteridade, né? De como que a gente suporta conviver na diversidade com outras pessoas. Eu acho que essas coisas estão todas assim no cerne de uma experiência feminista antirracista e que a gente pode levar para as instituições, né? Por mais hostis e por mais blindadas que elas sejam, eu acho que a gente vai provocando infiltrações, assim, é por isso que a gente ocupa também, né? E tenta pautar esses espaços. E a importância também da nossa presença, né, Áurea? Porque é possível imaginar saídas diferentes para os nossos problemas, né? Às vezes as pessoas parece que as disputas eleitorais, elas são disputas sobre o que nós vamos fazer com a mesma coisa. Não, nós não estamos falando sobre as mesmas coisas, né? Eu brinco. Eu, particularmente, não sei por que algumas pessoas querem ser prefeitos ou governador, porque elas simplesmente não querem fazer nada. Ou seja, absolutamente tudo é delegado para
iniciativa privada. Então, se a pessoa não quer tocar a educação, não quer tocar a saúde, quer fazer o quê? Vai fazer outra coisa da vida, vai cuidar dos filhos, que em geral não cuidam, né? Porque é sobre querer assumir as responsabilidades. Não é a ideia de um super-estado, mas é a ideia de que existem responsabilidades que precisam ser do poder público para diminuir as desigualdades, sobretudo em cidades que serão muito mais pobres no próximo período, né? Eu falo sempre sobre isso com muita tristeza, porque eu queria imaginar um mundo de prosperidade, com as pessoas solidárias. É óbvio que quem é solidário agudizou a solidariedade nesse período, é óbvio que pessoas foram deslocadas e compreenderam a dimensão da vida, da fragilidade dela, a importância do SUS, a importância de ciência, é óbvio que serve para isso. Mas o que a gente vê, e é natural que seja assim, é um verdadeiro desespero das pessoas pela sua sobrevivência. Essa é a realidade da maior parte dos brasileiros e brasileiras, né, Áurea? Então, são mães sem comida, tendo que conciliar a vida de não ter comida com o ensino à distância na rede pública. Quer dizer, não tem computador, o celular sendo vendido para comprar arroz e feijão. Em que lugar da nossa vida a gente perdeu a dimensão de que as coisas estão subordinadas à ideia de viver com dignidade? Eu me pergunto assim, que loucura é essa de insistir, né, com toda a valorização dos trabalhos dos professores, porque isso nada tem a ver com os professores. Os professores, como sempre, estão fazendo mais que todo mundo, né? Aí me bateu aqui, né? Estão dando aula à distância, estão aprendendo a lidar com aquilo, estão conciliando as professoras o trabalho com os seus próprios filhos. Então, as professoras sempre são as que mais fazem. Não é sobre elas, né? E nem sobre as escolas públicas. É sobre os alunos, é sobre os estudantes, né? Então, em que momento a gente acha que esse ensino com a internet ruim, sem o computador, é mais importante do que a dignidade dessa família, né? A angústia dessa família que está numa casa de um cômodo dizendo para lavar as mãos, essa família não tem banheiro. É disso que a gente fala, né? Total. E um conteúdo miserável, né? Que não faz sentido para a vida, assim, que não dialoga com o que a pessoa está passando. Isso eu acho muito crítico também, porque aí a gente vai perdendo razão de viver, né? Quando essas coisas vão se desconectando, assim. E eu acho que voltar a recuperar esse sentido é dizer assim, por que lutamos, né? O nome do seu livro. Por que a gente está fazendo essas coisas todas, né? E quando as pessoas começam a se questionar com essas rotinas exaustivas de morte mesmo, de trabalho, com uma renda que não dá para sobreviver mesmo, né? Então a pessoa mal chega no meio do mês e ela já está no sufoco, assim. Então é uma desgraça total e traz para a gente assim, qual é a sociedade que nós queremos, né? O que está em primeiro lugar, né, Áurea? Eu me pergunto isso, sabe? O que está em primeiro lugar, não individualmente na casa das pessoas, porque é óbvio que é natural que as famílias queiram que os filhos terminem o ano escolar, porque tem o imaginário de que se não terminar, o que será? Né? Mais um ano, principalmente as famílias mais vulneráveis, mais empobrecidas, o que será se essa criança, já nesse mundo absolutamente desigual, né, com a fraude da meritocracia, se essa criança sequer terminar o ano? Né? Então é óbvio, eu não estou falando sobre as pessoas, estou falando sobre a sociedade. Que momento foi esse que nós colocamos em segundo lugar o debate sobre o mais importante, a vida? Quer dizer, nós perdemos 60 mil brasileiros e brasileiras e há, assim, simplesmente uma verdadeira naturalização disso, como houve nas últimas décadas, com os 67, 65, 62, são dados reais, ano após ano, pessoas mortas em situações de violência. Então, o Estado brasileiro é historicamente tão violento que as mortes de multidões fazem parte da nossa rotina e a gente está tão acostumado, né, enquanto povo, a viver com os direitos negligenciados, que parece que tudo se arruma depois de uma pandemia. Então, vai viver com menos escola, com menos salário, com menos direitos, não vai viver, vai perder. Ok? Como é que a gente não para e diz, gente, o que é o necessário, né? O que é o central, o que vale? A gente vai contando os corpos, né? Vai empilhando os corpos e vira uma vida muito sem sentido mesmo. Eu entendo uma parcela da população que acaba se desiludindo completamente e acha que não tem solução, assim, que a política sempre vai ser exploração, sempre vai ser esse jogo do mais forte oprimindo o mais fraco e tal. Então, a gente tem um trabalhão aí que é de mostrar que não, existe outra política, ela
já acontece de muitas formas, mas ela não chega no centro das decisões, né? É por isso que a gente está se prontificando também e trazendo a nossa trajetória. A nossa trajetória é o que nos credencia, né, Manu? É essa experiência do fazer coletivo, assim, que eu acho que Já anotei também. várias frases tuas. Tu não tá ouvindo barulhinho de computador? Sou eu Ai, anotando que as frases que sucesso! eu não pensei. Que coisa linda! Quando eu olho Mas para baixo, é o assim, computador no meu colo, gente. Tá bem... Ó, o porque meu olha, computador tá bem da nossa turma, ó. proteja as nossas crianças. Seja a mãe que. Tá ao contrário, gente, eu Que não levanta consigo. outras mães. É bem a nossa... Eduque garotos e garotas da mesma forma. É bem a nossa turma tá no computador que eu te Muito mostrei. Mas estava lindo. terminando de falar, eu só estava explicando que eu estava te copiando, porque essa frase é a nossa trajetória que nos credencia, né? Ela tem isso. E eu queria, Aura, quando a gente fala, eu acho que tem duas dimensões. Né? Hoje, conversando com o Gian, eu falei sobre isso. Existe a dimensão do programa, né? Da ideia, da compreensão do mundo, mas existe uma outra dimensão que é de um outro tipo de exercício de poder, né? Ou seja, não é só sobre ideias diferentes, mas é sobre o caminho para chegar naquelas ideias também, né? Que para mim isso também a minha militância foi muito reinventada com a maternidade, com a presença crescente das mulheres negras caminhando juntas, me ensinando, me fazendo perceber, né, os meus limites. Então, existe isso, né? Não é só onde a gente quer chegar, é como a gente quer chegar até lá. Porque as pessoas também não se sentem representadas pela política cobertas de razão, né? Exato. Porque, pô, não pode mulher, não pode negro e negra, não pode criança, pode o quê? Pode ser o que não é vida, o que não é vida real. É quase É. novela. É melhor eu me virar e cuidar da minha vida aqui, porque não tem muito o que fazer, né? Então, Eu não entro, esse lugar não é para mim. total. E assim, eu venho de muitos grupos como espaços que me formaram, né? E hoje eu estou num mandato coletivo com outras três parlamentares. Uma delas é a Cida Falabella, que é vereadora de Belo Horizonte. E a Cida, que é uma mulher do teatro, das artes, ela sempre fala que forma e conteúdo não se dissociam, é impossível para nós, né? Se o como tiver dissociado das ideias, já está errado, assim, não é a política que diz de nós e que a gente precisa aplicar, né? E o fazer coletivo nos educa de verdade. Então, isso é tão sutil, é uma dimensão que não pode ser quantificada, mas ela é muito concreta também, E né? muito potente. Quando a gente aprende a coexistir no coletivo, a gente vai educando também. Quando você fala dos seus limites, né? A gente vai vendo em perspectiva qual é a nossa posição relativa de privilégios ou de desvantagens, né? Que é sempre uma posição que depende do contexto. Então, hoje eu posso falar de uma condição privilegiada em relação ao espaço institucional que eu ocupo, mas é inegável que eu tenho uma trajetória como mulher negra periférica, que me trouxe algumas marcas difíceis também, né? Então, como que a gente coloca isso na cena pública como uma potência também? E o coletivo que nos dá essa ferramenta, né? E eu acho que é isso que é, às vezes, distante para muita gente, porque não tiveram oportunidade de vivenciar esse fazer coletivo. Na escola é ensinado a competir. Mesmo na escola pública mais periférica, distante, a competição está incutida ali também como um valor, né? Às vezes até não intencional, e por aí vai. Então, isso de que você tem que ter um desempenho, né? Ou então que você precisa ser empreendedora, né? Ontem teve a greve dos entregadores de aplicativos e eles estão dizendo aqueles que têm uma concepção crítica sobre o próprio trabalho. Nós não somos empreendedores, nós somos trabalhadores e super explorados, assim. Então, Exatamente. vamos tirar essa ilusão de competição, de mérito, porque tem outras coisas que passam na frente aqui, né? Eu estava te ouvindo e estava pensando que a pandemia, para ti em particular, te trouxe uma realidade de volta ao trabalho sem sair de casa, né? Porque uma das coisas, a gente está quase na hora que o Instagram derruba, né? O Instagram é fatal, né? Daqui a pouco, daqui a 10 minutos, ele vai desligar na nossa cara, sem dó, sem piedade, sem nada.
mas tu não teve ainda uma etapa que é muito maluca, que é de ter que deixar. E que talvez seja um dos lugares que a gente mais perceba o nosso próprio machismo, né? Porque eu me achava muito mais responsável do que eu achava o Duca, que dividia as responsabilidades comigo. O Duca saía para fazer show, eu achava óbvio que ele ia sair para fazer show. Em nenhum momento eu pensava assim, que pai horroroso é esse que deixa essa criança de 3 meses aqui para fazer um show, né? Era algo do óbvio. E essa ruptura com a criança, quando a gente começa a ir para a vida e ocupar o nosso espaço, as pessoas disseram que a maternidade não é tão romantizada. A gente não romantiza nada. Ao contrário, né? A gente gostar de ser mãe e reivindicar que é possível fazer disso algo de afeto é também contestatório, porque nos exigem cuidar dos filhos, mas não gostar tanto, né? Afeto parece que não pode. Mas, enfim, e eu estava pensando sobre isso, estava te olhando viajando, como a gente fala, estava viajando na tua área. Viajando, que esse é um processo que tu ainda vai viver. Né? Que é de ir para Brasília, tu tá em Brasília ou tá em BH? Eu estou em Brasília e vou para BH nas próximas semanas já. Então, mas é um processo, né? Que é o processo. É um processo. De imaginar longe, de tu ver longe, de tu estar com as pessoas. E é um processo que é muito maluco, porque as pessoas, é a maior prova de que o problema das pessoas é com a mulher, tá? Porque as pessoas, que é o quê? Quando tu estiver sem o Jorge, as pessoas vão te achar péssima. E quando tu não estiver, eu não vou nem falar quando tu estiver com ele nos lugares, porque daí é outra coisa. Mas quando tu não estiver num lugar porque tu estás com ele, as pessoas também vão te achar péssima. Alguém mandou uma pergunta aqui de um vereador em São José del Rei, que mandou a vereadora para casa para cuidar da criança, né? Eu me lembro que na minha licença maternidade, uma das coisas que mais me marcou foi um dia que a Laura devia ter uns 10 dias, teve uma votação de ICMS no Rio Grande do Sul. E me ligou um alto empresário perguntando a minha opinião. Eu falei, eu sou contra o aumento. Por que tu não vai votar? Eu falei, eu tô em licença maternidade. Que tipo de gente é essa que acha que eu posso ir e voltar, né? E ao mesmo tempo, quando eu ia depois para lá com ela, era, por que tu tá aqui então? Se tu quer ser mãe, vai embora. Então, tu vai ver que o problema, no fundo, é com a gente, entendeu, Áurea? É com a nossa presença. Sim. Né? Nunca vai Nós ser somos bom. sempre inadequadas, inoportunas, né? A gente sempre incomoda, assim. Esse caso que veio aí é de uma vereadora, nossa parceira, nossa aliada, que é a Lívia Guimarães, de São João del Rei, que é uma cidade do interior de Minas, né? E é uma violência brutal, assim, uma violência machista para querer nos devolver a esse lugar, né? Vai cuidar da criança. Então, assim, ser mãe na política é como se fosse algo que nos diminuísse, né? Que nos desqualificasse, assim, como se a gente fosse menos capaz. E é isso também, Manu, assim, os afetos, né? A gente fala da construção de afetos emancipatórios, é uma coisa que eu aprendi com a Nilma Lino Gomes, que foi nossa ministra da Igualdade Racial. E a Nilma fala disso, assim, a gente precisa educar os nossos afetos para que eles sejam de verdade algo para a nossa libertação. E esses afetos, eles estão longe de ser espontâneos, naturais, assim, instintivos, né? Esse gostar da criança, esse gostar de nós, gostar das nossas aliadas, é algo também que a gente vai desenvolvendo, né? Como uma intenção, como um querer, assim como a esperança na política, né? Enfim, assim, são coisas pesadas que às vezes a gente dá até uma desanimada, né? A gente olha para tudo isso, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo vem um chamado de responsabilidade. Poxa, a gente já fez tanta coisa bonita, né? Por que não compartilhar isso mais amplamente? Por que não permitir que isso chegue a mais pessoas também, né? É exigente, é trabalhoso para nós, mas tem um retorno bonito também, que é o sentido para a vida, né? É como eu vejo, assim, eu localizo muito isso, assim. Quando eu vejo pessoas que estão adoecendo, ficando deprimidas, porque não vem propósito mais na própria existência, eu vejo uma realização na minha trajetória política com as minhas parceiras como um antídoto para isso também, né? Um processo de cura, assim. Uma cura feminista antirracista, né? Uma cura em que a gente se ampara mesmo.
Aqui, até eu tô rindo porque o pessoal me disse assim, não cai mais com 1 hora. Eu falei, cai. O Instagram, ele decide quando cai com 1 hora e quando não cai, porque eu falei pro meu marido assim, pode fazer a live com mais de 1 hora que não cai mais. Caiu na cara dele, no meio da música, então agora segue, eu sigo com a regra de cai. Você estava falando sobre isso, Auri, eu estava aqui pertinho do telefone lendo as perguntas. E surgiu uma pergunta que era, falem sobre as emergências, não só sobre as identidades. E eu queria falar contigo sobre isso, porque não existe nada que me irrite mais do que não estou me referindo a essa pessoa em particular, essa pessoa fez uma pergunta super massa e tal, mas sobre essa ideia que dissocia as emergências das identidades. Então, tudo bem, vamos falar sobre emergência. Emergência na saúde. Quem são as pessoas que ficam nas filas? Somos nós, mulheres, sobretudo as mulheres negras, usuárias do Sistema Único de Saúde. Vamos falar da emergência das cheias. Tu falaste de BH, Porto Alegre, eu nem sabia se eu ia conseguir fazer a live, porque a internet está absolutamente instável, porque a cidade ficou alagada ontem, numa coisa que eu não via desde que eu era menina, né? A água, assim, água para a cidade. Parecia que tinha que sair de barco de dentro de casa, não é ironia. Quem são as pessoas que perderam suas casas ontem, com a chuva ou com o vento? São, sobretudo, mulheres chefes de família, mães solo, ou seja, quando a gente fala sobre o reconhecimento da existência dessas pessoas, nós não estamos falando que nós queremos endeusar essas pessoas, falar sobre acidentes, nós queremos falar sobre desigualdade no Brasil. Exato. Porque enquanto não se falou sobre isso, não se resolveu o problema. Né? Não é Total. isso, olha. E na pandemia tá evidente, a desigualdade ficou exposta para todo mundo ver, né? Quem é que mais morre, quem é que está sofrendo mais as consequências dessa pandemia em todos os aspectos, não só a mortandade, assim, é a população pobre, negra, são os povos indígenas, são esses grupos que estão alijados de uma condição mínima de cidadania, né? Então, quando a gente fala que essa perspectiva de gênero, raça, atravessa todas as outras dimensões, não existe sistema econômico que não seja racializado nem generificado. Eles são exatamente sobre os nossos corpos, né? A estrutura das desigualdades acontece em cima de grupos populacionais e isso se dá em todos os eixos, assim, né? Do sul global em relação ao norte global, do centro para a periferia e por aí vai. Então, ser mulher negra, ser mulher indígena, ser mulher transexual é uma condição que já vai dizer da sua perspectiva de vida, o que você vai conseguir acessar ou não, assim. As exceções são para reafirmar isso que é muito concreto também, né? Então, a gente precisa criar um esquema de subversão, assim, chacoalhar essa pirâmide para que a condição de gênero, de raça, não seja algo que vá te impedir de viver seus sonhos, né? De ser livre, de ser quem você queira ser, assim. E no fim das contas é para isso que a gente ocupa a política também, né? Qual o sentido de uma política pública que melhora a mobilidade urbana? É para as pessoas serem mais felizes, é para as pessoas terem prazer de circular na sua cidade. Para ficarem com as suas famílias, né? O tempo perdido num ônibus é um tempo que a gente não está com o filho que ama, com a mulher que ama, com o homem que ama, né? Exatamente. Áurea, amei conversar contigo. Daqui a pouco vamos desligar na nossa cara. Me dá tuas últimas considerações. Tu tá conseguindo ler alguma coisa? Eu levei muito tempo para voltar a ler depois que a Laura nasceu. Nossa, eu ia para as aulas do mestrado, eu fiz mestrado enquanto a Laura era nenezinha. E eu lia os textos e eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não entendo nada, nenhuma linha. Eu não tinha vontade de ler, eu ficava pensando assim, umas coisas de políticas públicas muito chatas. Eu falava, isso não é importante, não é importante. Menina, eu tô lendo do jeito que dá, antes de dormir, geralmente, assim. Que o Jorge dorme, aí eu ainda fico mais meia horinha, 40 minutos, sentada na cama e lendo. E é meu jeito, assim. E é bom também porque é um momento só meu, de alívio, assim. Eu tô lendo muita coisa. Acabei de ler o livro da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior, que é super legal. Rosana foi minha colega de faculdade. Maravilhosa, Rosana. E é uma leitura muito rápida também, porque os capítulos são curtinhos, assim, então foi ótimo. Eu li um capítulo e ia dormir, assim, então, em poucos dias. E tô com outros na pilha aqui. Ganhei vários livros de presente
nos últimos meses, e eu fico louca aqui também, querendo dar conta de tudo. Então, eu começo a ler 3, 4 livros de uma vez só, né? Vou fazendo assim. Eu tô assim também, eu tô terminando esse aqui agora, que é uma autora negra, eu conversei com ela, é uma autora de Ruanda, eu conversei com ela, vou conversar de novo no Clube da Leitura, e tô terminando, só que ele é muito forte, então eu leio assim 30 páginas e paro, porque ele é paralisante, a crueldade, o genocídio, enfim, quase 1 milhão de pessoas foram mortas em Ruanda, é uma tragédia, assim, crime contra a humanidade. Mas, Áurea, eu amei conversar contigo e te ver, tu tá maravilhosa, tô te olhando assim, Ai, muito excitada. obrigada. Oh, arrasou, Manu. Obrigada demais. E você é uma super inspiração para mim, né? Para muitas de nós, assim. Quando eu li o Revolução Laura, que eu te mandei print, isso aqui sou eu, tudo a ver comigo e tal. Foi uma identificação, porque você traz um lugar que quase não é falado mesmo, né? De mulher mãe na política, assim. A gente tem pouquíssimas referências no Brasil e referências positivas, né? De mulheres que não vão se maltratar, não vão permitir essa violência porque querem ter uma maternidade saudável, né? De crescimento, assim. Então, você é essa luz, esse farol para nós. Sabe que essa foi a razão pela qual eu escrevi o livro, porque eu não queria escrever, né? Eu achava que não era importante. Nós mulheres somos educadas a achar que nada é importante que nos diz respeito, né? E aí uma amiga minha me perguntou se eu achava que ia ter outro muito rápido. Outra pessoa que ter sido candidata a presidente com um bebê de colo. E eu falei assim, nossa, acho que não. Então vou escrever para ver se vem outra. Se outra se anima. Então eu fico muito feliz quando fala isso, porque sempre é muito solitário, né, Áurea, a nossa vida. É muito solitário. Embora a gente seja dos espaços coletivos e estejamos sempre com as nossas companheiras, é atravessado também pela solidão, né? Pelos espaços que a gente vai desbravando sozinha, ser a primeira a chegar no lugar. Como assim, né? Então, nós, todas as mulheres que ocupam o espaço público, nós somos, em algum sentido, em alguma dimensão, pioneiras, né? Vocês com a gabinetona. Então, quando a gente não tem em quem se agarrar, fica mais difícil. Então, que bom que nós temos umas às outras agora, né? Várias de nós Demais. chegando. Que bom. Que Ai, alegria conversar demais. Que contigo. Um beijo bom. do Jorge, viu? Esmaga, Obrigada, aproveita querida. agora que ele deixa esmagar, porque aqui em cima eu já tenho uma que fala assim, ai, mamãe, eu te amo, mas beijos demais, não. Menos, né, mamãe? Não, eu pego ele, dou muitos amassos, ele é muito lindo, cheiroso, é tudo de bom. É tudo de Ai, um bom. beijo na Laura também. A Laura também é essa criança, né? Uma criança na política também, É. né? Por mais crianças ocupando esses espaços com a gente, né? Isso precisa aparecer. Eles nos salvam, nos reconectam com o que há de mais importante também. Um beijo, viu, Áurea? Vem conversar contigo. Fica bem, descansa como Amei, deve. minha querida. Obrigada por tudo. Beijo Pode no deixar, Jorge. vou tentar. Um beijão. Não dá vontade de sair. Beijo.